Paz a todos os irmãos. Hoje, cada dia a gente está levando mensagem, né? Semana passada foi o Alexandre, na outra foi o Ricardo. A gente vem dividindo aí, toda segunda-feira a gente está fazendo aí os estudos aí. E hoje a gente vai falar sobre o estudo sobre o inferno. E quando a gente fala inferno, a maioria das pessoas, elas não tem essa compreensão real do que é o inferno. Por exemplo, se alguém me mandar para o inferno hoje, eu falo que seja no seio de Abraão, né? As pessoas mandam para o inferno achando que está, né, mandando o cara para o mais terrível lugar, né? A gente vai entender hoje mais sobre esse tema. A gente vai ver que esse tema aqui ele é muito abordado com Jesus ali, quando ele começa a contar ali uma história. A gente vai ver aqui que está lá em Lucas 16, de 19 a 31. E a gente vai ver que existe aqui muita riqueza nisso que nosso Senhor Jesus ele tá falando, né? A gente vai ver que isso aqui é uma realidade. A gente vai ler o texto aqui e eu vou abordar algumas coisas que a gente vai ver a riqueza de detalhes que existem aqui e como Jesus estava contando algo real, não é simplesmente uma parábola de uma história que não existe, mas isso aqui de fato é real. E a gente vai ver isso, né? Eu vou fazer a leitura e a gente vai abordar um pouquinho mais alguns detalhes aqui, né? Então a gente vai ler Lucas 16, 19 a 31. E diz assim: Ora, havia um homem rico, e vestia-se de púrpura e de linho finíssimo, e vivia todos os dias regalada e esplendidamente. Havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas, à porta daquele, e desejava alimentar-se com as migalhas que caíam na mesa do rico. E os próprios cães vinham lamber-lhes as chagas. E aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para o seio de Abraão. E morreu também o rico e foi sepultado. E no inferno ergueu os olhos e, estando em tormentos, viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. E clamando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim e manda Lázaro que molhe na água uma ponta do seu dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nessa chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te que recebeste os teus bens na tua vida, e Lázaro somente males. Agora este é consolado, e tu atormentado. E além disso, está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que quiserem passar daqui para vós não poderiam, nem tampouco os de lá passar para cá. E disse-lhe: Rogo-te, pois, ó Pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Disse-lhe Abraão: Tem Moisés e os profetas, ouçam-nos. Ele disse: Não, pai Abraão, mas se algum dentre os mortos fosse ter com eles, arrepender-se-iam. Porém, Abraão lhe disse: Se não houve a Moisés e aos profetas, tampouco acreditarão, ainda que algum dos mortos ressuscite. Então, aqui, essa aqui foi toda aqui a história que Jesus contou aqui, né? A gente vai ver alguns detalhes. Essa revelação que eu aprendi com o pastor Pedro, né? Recebi uma revelação no meu celular, deu um sininho ali, vou compartilhar com os irmãos aqui, não sei se todo mundo conhece, mas tem lá no canal do pastor Pedro, tem esse vídeo que fala sobre isso. Aqui a gente vai ver aqui, ó, que esse homem rico, ele se vestia de púrpura e de linho finíssimo. E se a gente olhar para essa questão do linho finíssimo e púrpura, isso aqui vai nos remeter a sacerdotes lá da antiga aliança, né? Com linho finíssimo. Então aqui Jesus ele sempre tem um público-alvo quando ele está falando essas histórias, as parábolas. Então ele tem um público-alvo a quem ele quer atingir. E aqui nesse ponto ele está contando essa parábola, essa história, né? Essa parábola aqui. E aqui ele colocou um elemento aqui, linho finíssimo. Então isso vai levar para quem? Vai levar lá para a casa de Judá. Vamos levar para os judeus, que tem o templo ali, que tem os sacerdotes. E eles tinham uma aliança com Deus, então eles viviam
a mesa deles era repleta, né? Uma mesa cheia. E a gente vai ver que havia também um certo mendigo chamado Lázaro, que jazia cheio de chagas à porta daquele. Esse Lázaro, ele vai apontar ali para a casa de Israel. A casa de Israel, que Deus tinha rompido a aliança com eles, e eles desejavam participar daquela mesa, mas não tinham. E essas chagas aqui, a gente vai ver que chaga, lepra, todas essas coisas, elas se remetem ao pecado. Né? Através do pecado, entrou a doença, entrou a morte. Então, toda essa simbologia aqui de uma pessoa cheia de pecados, né? E ela desejava. Porém, a gente vai ver que Jesus estava sempre alertando ali os fariseus, os escribas, porque eles eram rigorosos no cumprimento da lei em alguns aspectos, porém outros eles não queriam saber. A gente vai ver ali em Mateus 23, Jesus fala assim, que vocês dão o dízimo do endro, do cominho, e menosprezam, né, o essencial, que é a justiça, a misericórdia e a fé. Então ele fala assim, a gente vai ver em Malaquias também falando isso, vocês são parciais na aplicação da lei. Então aqui Jesus está contando essa história, ele tá mostrando isso aí, né, essa questão ali dos sacerdócios, dos próprios judeus, ali na aliança antiga, que eles não tinham, né, os sacerdotes e os escribas, eles não tinham essa misericórdia, porque eles tinham alguém necessitado na porta deles aqui, e eles não estendiam a mão. Então, eles não estendiam a mão. A gente vai ver a parábola do bom samaritano, onde Jesus vai contar essa história ali do samaritano, e ali passa o sacerdote, passa o levita, e todos eles passam de longe, né? Não quer saber daquilo ali, não. Eles querem só cumprir os rituais deles no templo, fazer o jejum deles lá e ficar com cara triste para que eles venham receber a glória por aquilo ali, né? A gente vê que Jesus estava sempre repreendendo esse contexto. A gente vai ver que esse contexto também ele vai se aplicar na nossa realidade. Se a gente agir de igual modo, sem ter misericórdia, o caminho que nós vamos percorrer vai ser o mesmo desse rico aqui. Então, Jesus está aplicando uma história que aplicava para aquele tempo, né, para o tempo atual em que ele estava ali, mas também aplica para os nossos dias e tempos futuros. Né? Ela vai aplicar durante a vida do cristão. E a gente vai ver que existe aqui essa questão de Lázaro. Se a gente olhar essa questão do Lázaro, é o que eu aprendi lá com o pastor Pedro, essa revelação do Lázaro. A gente vai ver que esse Lázaro, ele morre, né, ele está cheio de chagas e acaba que ele morre. E ele então vai para o seio de Abraão. E ali a gente vai ver que o rico, ele fala assim, manda Lázaro molhar a ponta do dedo. Então a gente vai ver que o rico, ele reconhece uma autoridade ali na vida de Abraão sobre Lázaro. Então a gente vai ver esse ponto, né? Esse Lázaro, esse mendigo que morreu e foi para o seio de Abraão, foi lá para o mundo dos mortos. Mas a gente pegar esse nome Lázaro e clicar lá no original, a gente vai ver que a origem dele é de Eliezer. Se a gente clicar lá no original, a gente vai ver que vai levar a seguir. Quem que é Eliezer? A gente vai ver que Eliezer era o servo de Abraão, quando Abraão estava em vida. A gente vai ver que Abraão também agora está lá no seio de Abraão, né? E esse Eliezer é o servo de Abraão. Então a gente vai ver essa ligação entre esse Lázaro, o mendigo, esse que agora o próprio rico reconhece aqui o senhorio de Abraão na vida dele, dizendo, manda Lázaro, né? Como se Abraão fosse o maior ali e ele obedecesse a Abraão. E esse Eliezer, ele é o servo lá de Abraão em vida. Antes de Abraão ir para o seio de Abraão, né, ir lá para o paraíso, ele tinha um servo chamado Eliezer. A gente vai ver que esse Eliezer, ele era um servo fiel, Damasceno Eliezer. E ele teve uma missão, né, a missão de que Deus fez promessas para Abraão. Eu vou recapitular um pouco aqui da história para a gente poder ter um pouquinho mais de informação. Deus fez promessas para Abraão e Abraão disse, mas Senhor, como que eu vou, né, o Senhor disse que eu vou herdar tudo isso, mas eu não tenho filho. A única coisa que eu tenho é meu servo Eliezer, né, ali, e tudo que eu tenho vai ser para ele. Né? Então a gente vai ver que Eliezer, ele é herdeiro de tudo o que Abraão possuía. E aí Deus fez promessas para ele que viria um filho, né, o Isaac. E Isaac nasceu,
E quando Isaac nasce, Eliezer, que era o proprietário de tudo, agora ele já não tem mais nada. Aí ele poderia ali acontecer uma situação, né, de Eliezer querer se revoltar contra Isaac e querer, né, se a gente olhar essas novelas, vai ser tipo uma novela mexicana ali, né? Vai querer matar o filho para tentar ficar com a herança, né? A gente vai ver que não é isso que acontece. Eliezer, ele se mantém um servo fiel mesmo após perder tudo que ele tinha. Então ele é fiel no pouco e também ele é fiel no muito e ele continua sendo fiel no pouco. E a gente vai ver que a trajetória de Eliezer, certo tempo, Abraão pede para Eliezer ir encontrar uma esposa para Isaac. E aí ele vai, então, até o local, ele pede um sinal para Deus, ele vai lá e encontra uma mulher virgem, formosa, na beira de um poço. E aqui a gente vai ver essa história de Eliezer, né? Um servo fiel, um servo que, que cumpria, né, o chamado dele como servo. E então ele foi lá e encontrou a noiva para Isaac, pediu o sinal para Deus, deu o sinal para ele que era ela, ele falou para ela, e ela, sem conhecer o noivo, aceitou se casar com Isaac. Então a gente vai ver essa tipologia de Eliezer e Lázaro, ele vai apontar para um cristão fiel. Se a gente olhar toda essa trajetória, vai ser um cristão fiel. E a gente vai ver que existe um Lázaro também que é amigo do nosso Senhor Jesus. Né? Que ele fica 4 dias morto, e o Senhor Jesus vai lá e ressuscita ele, no 4º dia. E esse Lázaro, amigo de Jesus, ele é amigo de Jesus. Olha só, então a gente vê a história de 3 Lázaros, elas formando uma história. E somente Deus poderia formar isso, né? Algo que transcende o tempo. O Abraão lá de trás, o Lázaro aqui da frente, junto com a história que Jesus está contando de outro Lázaro que encontra Abraão. Então, essa história toda ela se liga. A gente vai ver a gente vai ver que é a caminhada dos cristãos, né? Por exemplo, se quando ele foi encontrar uma esposa para Isaac, é uma tipologia de nós indo buscar os irmãos perdidos por aí, a gente anunciando o evangelho, a gente não está de olho nas riquezas do Pai, mas a gente quer cumprir, ser um servo fiel e ir lá e obedecer o que o Pai quer que a gente faça. O nosso Deus e nosso Pai, ele quer que nós vamos entre os povos e a gente vai anunciar, né, o evangelho, anunciar que o reino de Deus está próximo, e com isso a gente vai, então, encontrando irmãos e trazendo eles, então, para uma aliança com o Pai, né? Essa é a tipologia aqui de Isaac. E com isso a gente se torna amigo de Jesus, porque se a gente começa a fazer a vontade do Pai, automaticamente a gente começa a ser amigo de Jesus. E quando a gente morre, assim como aconteceu aqui com Lázaro, que estava lá no seio de Abraão, quando Jesus voltar, então ele vai ressuscitar esse Lázaro, né? Vai nos ressuscitar, aqueles que estiverem ali no seio de Abraão, vai ser ressuscitado. Então, diante dessas riquezas todas, a gente vê que essa é uma história que ela tem muita profundidade, né? E o outro detalhe, eu acrescentei essa questão dos Lázaros ali só para a gente ver mesmo essa profundidade que existe nesse nome Lázaro. E um outro detalhe que a gente vai ver, aqui ele está mostrando que tem o rico foi para o local de tormento e o Lázaro foi para um outro local, e o próprio Abraão diz, vocês não podem passar para cá e nem nós não podemos passar para aí, nem vocês passar para cá. Está posto um grande abismo entre nós e vós. Então, aqui a gente começa a ver já o cenário que está se montando ali. Então, a gente tem um lado o seio de Abraão, um outro lado o local de tormento, e entre eles um grande abismo. Né? Esse aqui é o que está sendo montado aqui nessa história, esse cenário, né? E a gente vai ver que sim, que o rico ele vai falar assim, rogo-te, pois, ó pai, que mandes a casa de meu pai. Ele está querendo mandar Lázaro para lá para a casa do pai dele, pois tenho 5 irmãos. E a gente vai ver lá das 12 tribos, quem tinha 5 irmãos, a gente vai ver que é a casa a casa de Judá, que é formada por 6 irmãos, com Raquel, Jacó e Lia, tem 6 filhos. E quem está passando ali é um filho, e lá ele tem 5 irmãos que ficaram, né? A tipologia para a casa de Judá. Manda lá, porque se eles ouvirem, né, para que eles não venham para aqui. Aí Abraão disse assim, eles têm Moisés e os profetas, que escutem eles. Quem que tinha Moisés e os profetas nesse contexto aqui? Era apenas a casa de Judá. A casa de Israel estava sem aliança, eles estavam misturados ali com os gentios já, né? Que eram considerados, que eles eram samaritanos ali, né? O povo rejeitado. Meu Carol, quer falar? Pode falar? Isso. Pastor, a gente estava estudando na sexta-feira e aí surgiu uma dúvida com relação a isso.
A gente sabe, né? Morreu, né? Ou vai para o seio de Abraão, ou vai para o outro lado, né? A pergunta era dos arrebatados, né? Os que foram arrebatados, para onde foram? Foram para o seio de Abraão também? Sim, só tem, por exemplo, a gente vai ver Jesus, ele diz, né? Não lembro o texto agora, ele fala assim: ninguém subiu a não ser aquele que desceu. Então, Uhum. todos passaram pela morte, né? Todos passaram pela morte e estão lá. É que tinha um que parece que não passou pela morte. A gente Não viu a morte, não lembro o nome dele. Acho que Hebreus 10, ou Hebreus 11, falei isso? Não lembro eu certinho. não foi? Não, ele não leu. Ainda não lemos Hebreu, a gente está lendo Levítico, né? Agora ele está finalizando, começando. Irmão Ricardo, consegue dar uma lembrada aí? Eu vou tentar procurar aqui, tá? Quem subiu? Está falando Enoque e Elias. Enoque, isso. É isso, irmãos, é Enoque e Elias, né? Então, o que que acontece? Eles não experimentaram a morte, mas no sentido de que a morte natural que o homem, todo e qualquer ser humano passa. Então, eles não passaram por este processo natural da morte. Todavia, eles não foram ao céu, eles foram para uma região, né? O próprio Senhor teve uma tratativa peculiar com Enoque e uma tratativa peculiar com Elias, e eles foram para o seio de Abraão. Tá? Então, essa questão de não experimentar a morte é a morte natural que o ser humano passa, naturalmente passa após o pecado, porque o preço do pecado é a morte, mas com relação a eles, teve uma tratativa específica do Senhor, e eles não passaram pela morte natural que um ser humano passa. É isso, esse é o entendimento que eu tenho. A morte da carne, né? Essa morte natural. Que todo mundo passa, né? Exato. Ficou bem Aí esclarecido. o pastor Gleison até comentou, Hebreus 11 vai chancelar essa questão, que eles morreram. Fez a citação de Enoque, fez a citação de Elias, fez a citação dos patriarcas, e ali fala que eles morreram, né? Pastor Pedro aí, continua. Então, irmãos, o único que não tinha pecado e se fez pecado por nós foi o Senhor Jesus Cristo, e ele foi para o seio de Abraão, né? Ele foi para o inferno, foi para a região inferior da terra. Obviamente, Enoque e Elias também foram. Da maneira como o Ricardo acabou de explanar aí, é a maneira que eu creio também. Mas Enoque e Elias são homens caídos, pecadores, precisam da remissão de seus pecados, então por isso morreram. É fato que todo ser humano é dado à morte. Por quê? Porque em nós está a natureza adâmica, do primeiro homem, do primeiro Adão, que é caída. E só em Cristo Jesus que essa genealogia caída de Adão se torna incorruptível, só em Cristo. Então, assim, voltando aqui ao assunto da aula que o Greisto estava dando, assim, só não vou dar 10, Greisto, porque você deu uma vaciladinha. Ah, é? Quando você começa essa parábola do rico e do Lázaro, você tem que ler lá em cima, em Lucas 16, o servo infiel. Porque você vai começar a explicar essa parábola, que ela começa lá em cima, com o servo infiel. E o servo infiel é o rico. Porque ele era o detentor do sacerdócio levítico, da casa de Judá. Ele era os levitas, né? Uma parte dos levitas que associados a Arão e a Moisés, eles detinham, eles moravam, né? Eles eram considerados judeus porque ficaram no sul, junto com a tribo de Benjamim e a tribo de Judá. Então, eles faziam parte do reino do sul, por isso, casa de Judá. E ali, naquela parábola, Jesus está mostrando isso, mostrando que, da mesma forma que quando você lê o servo infiel e ele ele trata administra as coisas do seu senhor de forma infiel para o seu benefício próprio, assim é também o sacerdócio levítico do tempo de Jesus, do farisaísmo judaico. Eles
se regalavam, esbanjavam e tinham em vida aquilo que o pobre não tinha, que o Lázaro não tinha. E eles regalavam, eles esbanjavam. Por quê? Porque usavam para benefício próprio e não tinham misericórdia. Eles não tinham a misericórdia, que era aquilo que Deus queria ensinar para os sacerdotes. Ele falava que não se agradava do sacrifício, mas a misericórdia ele queria. E eles não tinham misericórdia, e na parábola, Jesus ele deixa bem claro isso, ele frisa muito bem isso, porque o público-alvo dele começa lá em Lucas 15, lá em cima, quando ele está falando para fariseus, saduceus, publicanos e os detentores da lei, os homens da época que estavam cercando ele ali, fazendo o cenário, né, o contexto pelo qual ele estava proferindo essas parábolas. Ele estava lidando com esses homens. Esses caras, eles não tinham misericórdia de ninguém. E eles usavam tudo aquilo que Deus investiu para eles, como sacerdotes, para o seu bel prazer, para status, para serem a nata do farisaísmo judaico, a nata do povo de Israel que vigorava no sul. Então, assim, ele está mostrando, eu te dei em vida, e Lázaro eu não dei nada. Mas aqui ele está no seio de Abraão. Então, ali naquela parábola, ele está mostrando que o servo infiel é o rico. E o servo fiel é o Eliezer, o Lázaro, porque a palavra Eliezer ela é a transliteração do nome Lázaro em hebraico. Lázaro é Eliezer em hebraico. E Eliezer é Lázaro em grego. É o mesmo nome. É o mesmo que o meu nome, que é Pedro, em francês é Pierre. Em inglês é Peter. É a mesma coisa. Eliezer é Eliseu, Eliezer é Lázaro, entende? Então, ali, essa chave é que conecta os Lázaros. E ali mostra que, na parábola, está linkando o seio de Abraão, porque Lázaro ele tinha intimidade com Abraão, porque, tanto é que Abraão estava com ele no seu regaço, no seu seio, no seu peito. Ele estava repousado no colo de Abraão, quando o rico o viu. E ele fala assim, então, ó, pai Abraão, ele fala assim, pai Abraão, que já mostra uma genealogia. Se ele é pai, obviamente, aquele cara que está ali é da tribo de Judá. Ele chama de pai, ele reconhece o patriarcalismo de Abraão, né? Ele reconhece isso. E ele fala, pai Abraão, manda Lázaro vir aqui, molhar o dedo e passar na minha boca, porque eu estou atormentado com esse calor que está aqui. Essa quentura que está aqui. E ele reconhece, isso é um link importante de você sacar na parábola, que ele está mostrando que Abraão tem autoridade sobre Lázaro, ou seja, ele era um mordomo de Abraão, o mordomo fiel de Abraão, o homem que detinha, administrava os bens de Abraão, que era muito rico. E aí foi o que o Grace falou. O Grace falou que ele mesmo sendo aquele Eliezer, sem nada, ele foi fiel o tempo todo, foi fiel no pouco, no muito, e foi fiel no pouco. Foi ele que trouxe Rebeca para Isaac, né? Que é uma tipologia de Cristo e a igreja. Ele faz parte, é como se Eliezer fizesse o papel das duas testemunhas. Ele que vai lá, ele que atavia ela, ele que coloca a aliança no dedo dela, veste ela, adorna ela, é como se fosse a igreja ataviando a própria igreja. E ela, pela fé, sem nem ter nunca visto Isaac, ela aceita o casamento e vai. E de longe, quando ela está chegando no camelo junto com Eliezer, ela de longe vê o noivo e fala, meu noivo está vendo ali. E ela vai e adentra as tendas de Sara com ele, que é a Nova Jerusalém, e aí a tipologia fica fechada ali, né? Cristo, igreja, a Nova Jerusalém. Então você vê que Eliezer teve um papel importantíssimo e foi fiel até o fim, mesmo no muito e mesmo no pouco. Aí você consegue enxergar ali o servo infiel, as características dele dadas na parábola anterior, e o servo fiel, as características que estão lá no Antigo Testamento, em Gênesis. E aí você vê um no seio de Abraão e o outro no tormento. Aí o outro Lázaro que entra na história é o outro Lázaro, irmão de Marta e irmão de Maria. Esse Lázaro, ele conecta uma história que ela está no meio dela, tem a parábola do rico do Lázaro, antes dela tem o Eliezer como servo fiel, e depois dela tem uma ressurreição de um Lázaro, no quarto dia, que é a ressurreição
do corpo que é corruptível. O único que ressuscitou com 3 dias e não passou pela corruptibilidade foi Jesus. Ele não teve o corpo apodrecido. Deus ressuscitou ele no 3º dia. Lembra? Mas Lázaro, ele fez questão de ir no 4º dia. E tem um porquê disso. Porque Jesus Cristo estava completando essa história. Ele precisava ressuscitar Lázaro no 4º dia para nos mostrar a ressurreição em corpo incorruptível. Era uma tipologia da ressurreição gloriosa, aquilo que estava acontecendo com Lázaro. Porque ele estava ressuscitando no 4º dia, quando o corpo já estava podre. E ele levanta, Jesus levanta. Aí você consegue encaixar nesses 3 Lázaros uma história. O servo fiel, e ele sendo fiel para onde ele vai, e quando ele ressuscitar, o que vai acontecer? Uma ressurreição gloriosa, onde a corruptibilidade se transforma em incorruptibilidade. Essa é a moral da história dessa parábola, entendeu? Essa parábola é riquíssima. Jesus ele é só o Filho de Deus para conseguir montar uma história como essa. E usando toda a Bíblia, toda a dinâmica de um servo fiel, de um servo fiel, o que vai acontecer com ele? É fiel, vai para o seio de Abraão e depois ressuscita de forma gloriosa. Entendeu? Aí, essa é a moral dessa história, nesse pano de fundo que acontece lá no inferno, no Sheol, no Hades, né? E é muito tremendo essa parábola, cara. Eu estava falando dela esse final de semana, cara, por isso que está fresquinho na minha cabeça. Eu falei essa parábola nesse final de semana para uns irmãos. E realmente é incrível, é revelação sobre revelação. Ali, quando ele desce, o rico, ele desce, ele fala assim, manda alguém ressuscitar lá, Abraão, pai Abraão, manda alguém ressuscitar e avisar os meus 5 irmãos que esse lugar que eu estou aqui é muito ruim. Quem seriam os 5 irmãos? Pô, são os 5 primeiros filhos de Jacó, com Lia. São os 5 irmãos. Aquilo ali, aquele cara que está ali é Judá. É a casa de Judá, é Judá. Os outros 5 irmãos Simeão, Simeão, Levi, Rúben e todos os outros. Agora eu esqueci os nomes. Mas os outros 5 irmãos de Judá. Ele está falando, manda lá. E aí ele fala, não, parece que eles têm a lei e os profetas. Obviamente que eles tinham a lei e os profetas. Eles tinham que se fiar pela lei e pelos profetas. Aí o rico fala assim para ele, não, ressuscita alguém dentre os mortos e manda ir lá falar. Manda ir lá falar com os meus irmãos. Ele fala, nem que eu ressuscite alguém entre os mortos. Ele está falando, quem está contando essa parábola é Jesus. E Jesus já sabia o que ia acontecer. Ele ia morrer, ia ressuscitar, e esses caras, mesmo assim, não iam crer que ele era o servo, o Filho de Deus. E ele já está antevendo e está dizendo na parábola, nem que eu ressuscite alguém de entre os mortos, eles vão acreditar. Para isso, eles têm a lei e os profetas. Manda eles crerem em Moisés, quem é que eles creem, então manda eles estudarem para eles crerem no que eu estou falando, porque não adianta ressuscitar ninguém. Jesus está falando, eu vou ressuscitar e eles não vão crer. Você vê, Caifás, ele sabia na cabeça dele, no coração dele, ele sabia que Jesus tinha ressuscitado, ele sabia disso. Porém, o que ele fez? Ele pagou, né? Ele pagou lá alguém para fazer essa história, dizer que os caras dormiram, que alguém foi lá e roubou o corpo, que mexeram na pedra. Ele quis catimbar a situação. Ele quis criar um cenário que não existe, por tamanha dureza de coração deles. Tamanha dureza de coração deles em crer que Jesus tinha ressuscitado do mundo dos mortos. Né? E aí todo mundo sabe da história do Evangelho. Mas é isso aí. Tu ia falar mais alguma coisa, Grace? Não, é isso aí, mano. Você completou aí. Ganhou 10. Mas essa parábola é tremenda demais. Pra gente ver a riqueza que existe nela aqui, né? Pegar essa laranja aqui, esmagar bem ela e tirar todo o suco aqui. Na verdade, é muito bom, cara. A gente entender isso daqui. Isso aqui fortalece muito a fé, né, das pessoas. Pela minha, assim, eu me senti bem, eu senti que houve um fortalecimento, assim, sabe, uma confiança na palavra, de eu olhar a questão do Lázaro aqui no seio de Abraão, aí encontrando outro Lázaro lá atrás, um Eliezer, né, a transliteração do nome ali, e a gente vê Deus montando essa história, assim, com milhares de anos de distância, né, e querendo passar um conceito
que hoje a gente consegue entender o que o Senhor queria passar, né, nessa história, né, a riqueza que existe isso aí. Isso é uma confirmação assim, da palavra de Deus para mim, que foi tremendo, assim, eu falei, meu Deus, eu fiquei impactado assim, uns dias, assim, depois que eu vi essa mensagem, né, falei, que isso, rapaz, realmente, Deus é quem está no comando de tudo aí. É o Senhor do tempo, né? Ele pegou histórias e tempos diferentes, sensação de tempos diferentes, pessoas que nem se conheciam, nem interagiram, botou um lá no Velho Testamento, um no Novo Testamento e contou uma história unindo as duas histórias. É só Jesus para fazer isso. Eu até perguntei pro Pedro, mas como é que você descobriu isso aí, cara? É pelo Espírito mesmo, né? Essa história aí, e a da mulher samaritana, foi pelo Espírito, cara. Eu estava ouvindo o João lá, a história da mulher samaritana, e depois, primeiro veio a da mulher samaritana, depois veio essa. Porque se eu não tivesse as peças da mulher samaritana encaixando com Rebeca, eu não ia ter essas peças aí, de Eliezer, eu não ia ter. Primeiro veio uma, depois veio a outra. É por isso que não faz sentido a gente olhar para essa história e ver nela uma parábola. Porque se fosse uma parábola, não se encaixaria com a realidade que a gente está para viver, né? Aqueles que morrerem e aqueles que serão glorificados. Na verdade, a parábola, ela tem um intuito, né? Ela tem um objetivo. O objetivo dela é mostrar, né? Porque Jesus ele usa o pano de fundo dessa parábola, uma região que existe, uma região dos mortos. Ele queria, na verdade, descrever essa região. Aliás, é a única passagem bíblica em que a região do Hades, ou Sheol, é descrita com detalhes. É a única. E é através de uma história. Então, Jesus ele aproveita, isso é que é fantástico, cara. Ele aproveita uma situação para mostrar a região do mundo dos mortos e contar uma história de quem é que vai para lá, quem é que fica de um lado, quem é que fica do outro e como que sai de lá, usando a história de Lázaro, na ressurreição lá do quarto dia. Então, Jesus ele é fantástico por isso, cara. A gente vê como uma história e consegue ver todas essas maravilhas, mas os que ainda vê como uma parábola não consegue ver. Consegue ver. E aí, se você quiser ficar amarrado, né, engessado, que é uma parábola, você tem que fazer a pergunta, qual é a moral da história? Porque toda parábola tem uma moral da história. E se não tiver uma moral da história, não tem sentido contar uma parábola. Qual é a moral dessa história? O que Jesus estava querendo mostrar? Né? Se você olhar para uma fatia superficial, era que um era bom, o outro era mau, está dito isso na própria parábola, né? Que o cara que viveu bem e não teve compaixão foi para um lado ruim, e o cara que foi pobre e sofreu tudo na pele foi para um lado bom. Se você olhar, é só isso que a parábola fala. O pano de fundo é essa. Então, você parece uma apologia à pobreza, né? Uma apologia a ser miserável. O miserável vai se dar bem e o rico aqui, que não tiver misericórdia, vai para o tormento. E a gente sabe que não é bem assim, né? Não é bem assim. Aí, quando você começa a cavucar, você vai entender que Deus é justo. Deus deu tudo para os sacerdotes. Tudo. Tudo. E eles usaram para o seu bel prazer. Quando vocês pegarem essa parábola e lerem o servo infiel, lá no início do capítulo, e olhar o que está descrito ali, você vai ver por que Jesus está falando que esse cara, o rico, era um servo infiel. Você vai associar e vai ver. Você vai associar aquilo ali ao sacerdócio levítico, ao farisaísmo, né? Ao farisaísmo judaico ali da época. Os caras eram daquele jeito ali mesmo. Eles cobravam impostos junto com os publicanos, eles charcavam o povo de Israel nos dízimos. Eles eram falsificadores da lei, cara. Eles usavam, como está escrito em Jeremias, a falsa pena dos escribas. Eles adulteravam a lei, criaram leis pelo seu bel prazer, criaram Mishiná, criaram Talmud, criaram Torá oral, né? Leis que não são de Moisés. Inclusive, esse negócio de você andar tantos quilômetros e não poder apertar fazer obra servil, não poder apertar o botão do elevador, porque isso é obra servil, não pode andar, não pode isso, não pode aquilo, não pode escrever, não pode beber isso, não pode comer aquilo. Isso aí não tem nada na lei de Moisés. Isso aí é tudo acréscimo da Talmud, né? Da Torá. É emenda à Constituição. Exatamente. E ali, cara, eles começaram a adulterar a lei, a falsa pena dos escribas, entendeu?
E Deus falou que vai riscar o nome desses caras. Vai riscar o nome deles. Eles são uma vergonha, abomináveis. Entende? É isso. É isso, é disso, por isso que o público-alvo é importante frisar no início de contar essa história, porque os fariseus eles estão lá, no público ao qual Jesus está conversando ali. Eles estão lá, eles estão ouvindo isso tudo, entendeu? Eles estão ouvindo. E os publicanos também, os cobradores de impostos também, estão ouvindo tudo isso. E os discípulos, que é a casa de Israel, também estão ouvindo. Então você está vendo que a casa de Israel era demonstrada em Lázaro, e a casa de Judá ali no rico, entendeu? E aí estava vendo os dois destinos ali, se não se arrependerem, o que acontece. É isso aí. Olhando, quer falar? Só um complemento, sim, é interessante, né? Essa parte que fala que nem que ressuscitasse, né? Eles iam crer. E realmente, né? Jesus, ele ressuscitou, trazendo para os dias de hoje. A gente pode ver que também tem muitos que estão vivendo nessa dispensação, nesse tempo, né? De que eles estão recebendo aqui o mesmo que o rico recebeu nessa parábola, né? Então, o que pode acontecer é que se eles vierem a dormir, a morte do sono ali, o sono da morte, eles também não vão sair do lugar de tormento na vinda de Jesus, né? Porque eles também estão recebendo aqui todas as regalias. Então, não estão usando a falsa pena, que nem o Pedro falou, mas estão usando a própria palavra, o evangelho, para seu benefício, para seu bel prazer, para corromper as pessoas, né? Então, eu acredito também que, né, essa parábola ela nos leva até para os tempos de hoje, né? Sim, aquilo ali, aquele personagem que está ali era só para mostrar o farisaísmo, mas o servo infiel é se referindo a toda a igreja, servo fiel e infiel. Todo servo infiel vai para o lugar do rico, todo servo fiel vai para o lugar de Lázaro. Essa é a moral da história, entendeu? Essa é a moral da história. Só que Jesus ele foi tão rico que ele aproveitou o cenário da época e colocou os nomes dos personagens para atingir o público. Mas essa parábola é transcendental. Ela é parábola do rico e do Lázaro, ou você pode ler também assim, a parábola do servo fiel e do servo infiel. É a mesma coisa, entendeu? Você está falando da mesma coisa. Eu vejo que essa parábola ela abrange até as nações, na questão das obras dela, né? De misericórdia, que é o que Deus vai cobrar, né? Que Jesus vai cobrar quando estiver reunindo as nações, ele vai cobrar isso aí. Tive sede, vocês me deram de beber, eu tive fome, eu tive preso, vocês me visitaram. Elas perguntam, mas quando que a gente fez isso? Né? A gente vai ver que a cobrança que Jesus está fazendo para a humanidade é misericórdia e justiça. Isso aí. Exatamente. Alguém levantou a mão? Alguém. Eu também percebi uma coisa aqui, né? É que ali quando ele fala, deixa eu só achar aqui. Fica aparecendo uma mensagem aqui na frente, não consigo ver. Aí, que ele fala ali, rogo depois, pai, que mandes a casa de meu pai, pois tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de que não venham também para esse lugar de tormento. Disse-lhe Abraão, tem Moisés, os profetas, ouçam-nos. Então ele fala que, além daquela situação de 5 irmãos lá, de ser a casa de Judá, ele fala 5, né? E o Pentateuco são 5 livros. E ele cita a lei, né? Então, que eles tinham que, se ele lesse a lei e os profetas, eles seriam salvos, né? E vem bem em consonância com o pastor falou ali das leis que eles criaram, né? Então era para eles lerem a lei, mas a lei verdadeira que Deus colocou através de Moisés, que são o Pentateuco, né? E mais os profetas. Mas não, eles criaram outras leis em cima de toda a lei que Deus tinha dado. Eles criaram a lei que era ao bel prazer deles, né? Então isso também é um ponto interessante, né? Verdade. O que se a pessoa ela lê tudo isso aqui e não tem esse conhecimento,
que ela vai conseguir extrair isso daí. O rico vai para o local de tormento, o pobre vai para o seio de Abraão, né? Não precisamos de Cristo, não precisamos de sacrifício algum, né? Aqueles que olham como uma parábola fala que um vai para o céu e outro para o inferno, acabou. Só porque é rico vai para o inferno e porque é pobre vai para o céu. Né? Isso aí. A gente vê que não é bem assim. Né? Mãe Gisete? Oi, irmãos, paz. Nossa. Então, sobre esse aspecto, né, se isso é história, se é apenas parábola, um acréscimo somente. Eu até anotei aqui na Bíblia, Lucas, versos 2, 25, que Deus, ele começa falando sobre Simeão, e ele começa exatamente do mesmo jeito que ele conta essa história do rico e do Lázaro. Começa assim, na minha versão, deixa eu ver aqui, 2:25, peraí. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo diante do Senhor e esperava a consolação de Israel. Ou seja, havia um certo homem. Ou seja, ele começou do mesmo jeito que essa parábola. Havia um homem rico, né? Havia um homem rico que se vestia de púrpura, ou seja, né? Além de outros argumentos muito mais ricos, né? Óbvio. Mas até também a forma de ele se expressar, né? De ele iniciar a sua fala é a mesma coisa. E eu, duvido que alguém vai dizer que lá no caso de Simeão era parábola. Não era, era uma história, né? É a mesma coisa, a mesma ideia. Só um acréscimo, tá? Amém. Esse aqui a gente falou bastante, né? Alguém tem mais alguma coisa para comentar? A gente passar para o próximo. Então vamos passar para o próximo aqui. Então aqui a gente vai ver ali a questão, então a gente viu ali é como o pastor Pedro disse, né? Ali é onde o local na Bíblia assim que mais apresenta ali é o ambiente, né? O mundo dos mortos ali, o seio de Abraão, o local de tormento, tem um abismo entre eles, né? Então aqui a gente tem esse desenho aqui que mostra, né? A casinha aqui onde a gente está, aí o túmulo que é o Keber, túmulo, sepultura, onde as pessoas são enterradas, e o local de tormento, o seio de Abraão, e o abismo, o grande abismo, que a gente vai ver que é a palavrinha tártaro, né? Abismo profundo aqui. Aqui a gente tem o nosso céu, que a gente vê aqui o azul, né? O segundo céu e o terceiro céu, que é o que a gente vê Paulo falando, se não me engano, foi até o terceiro céu, né? Que a gente vê o céu é visto como ficando abaixo nas entranhas da terra, o lugar mais baixo da terra. A gente vai ver alguns textos que falam sobre isso. Está ali em Jó 11, verso 8, diz assim: como as alturas dos céus é a sua sabedoria. Que poderás fazer? Mais profundo é ela que o abismo. Que poderás saber? Então, aqui ele dá uma comparação com o abismo, né? Imagina, alguém quer falar alguma coisa? Boa noite, graças a Deus, irmãos. Eu tenho uma dúvida aqui com relação ao Tártaro, né? Essa região, no caso, é onde fica os anjos caídos. Isso mesmo. Essa aqui é a segunda Pedro, né? Fala desses anjos que estão acorrentados ali, né? Algemados. Aguardando o dia do... É um espaço, né? Um abismo profundo que fica, no caso, uma região entre o lugar de tormento e o seio de Abraão, no caso. Isso. Essa região. Entendi. É isso. Amém. Amém, valeu, obrigado. Amém. O outro texto aqui, Isaías 44, 23. Regozijai-vos, ó céus, porque o Senhor fez isto. Exultai, vós, ó profundeza da terra. Retumbai com júbilo, vós montes, vós bosques de todas as árvores. Porque o Senhor remiu Jacó e se glorificou em Jacó e se glorificou em Israel. Então aqui a gente vê que ele também fazendo um exemplo aqui da profundeza da terra, né? Exultar em profundeza da terra. Amós 9:2. Ainda que desça o mais profundo abismo, aqui ele menciona sobre o abismo, né? A minha mão os tirará de lá. Se subirem ao céu, lá eu os farei descer.
Tem até a canção do irmão Ricardo, né, que fala da questão do abismo, né? Tu ali estás, do Salmos, não lembro agora. O Ricardo, É o 139. 139. A canção é muito boa, eu gosto dela. A irmã Mas, Gisete Ricardo, tá com a mão... Não, a irmã Gisete está com a mão levantada. Não sei se ela quer falar, se ela não abaixou a mãozinha. Oi, mas não, eu acho que eu esqueci de abaixar aquela hora que eu tinha levantado. Desculpa, gente. Vai cansar desse jeito ali. Deixa eu ver como que eu tiro. Ah, tirei. Valeu. Aí. Então aqui a gente vê os exemplos aqui, né? Alguém que falava alguma coisa? Não? Eu não sei se o irmão ouviu, é Salmo 130, Salmo 139, né? 136. Sim, do Sheol ali, né? É. O irmão Ricardo fez uma canção aí, bem... Vou gravar um CD depois. Gravar um CD. Colocar no Spotify. Então, vou ler esse texto aqui, falar um pouquinho dessa... Existe essa confusão sobre o inferno, porque a gente vai ver ali, tudo é traduzido como inferno, né? Na maioria das vezes ali. Então, a pessoa, ela cria não entende a questão do inferno, mas se a gente clicar no original, a gente começa a ter uma compreensão melhor, né? Aqui, eu vou ler esse texto que diz aqui. Nesse texto fica claro que as almas continuam a existir pelo que vimos. Além disso, elas têm consciência, está falando que é da parábola que a gente viu lá do Lucas 16, né? Isso não significa que elas não conseguem saber o que está... Isso não significa que elas conseguem saber o que acontece no mundo dos vivos, então ela não tem esse acesso aqui, né? Mas sim que elas sabem onde estão, a gente vê lá pela própria palavra que ela tem a consciência, porque chama lá os irmãos, né? Manda Lázaro chamar dos meus irmãos, então eles têm memória lá naquele local ali, né? A gente vai ver aqui a etimologia das palavras. Inferno, infernos em latim, significa lugares inferiores, mundo dos mortos. Então a gente vai ver aqui essas palavrinhas, né? Sheol, no hebraico, Hades, no grego, ele fala sobre o mundo dos mortos. Geena, então quando você for ver a palavrinha Geena, inferno, que ele está lá no original, e você vê a palavrinha Geena, então ela está falando do lago de fogo. E o Tártaro, é como a gente viu aqui, né, onde os anjos estão presos lá, naquele texto de 2 Pedro, se você clicar lá e ver a palavrinha, vai ser essa palavrinha Tártaro, que vai estar falando sobre o abismo. E aí a gente começa, então, a ter todo o cenário que Jesus está apresentando para a gente ali, né? Não, Pedro? Fala aí. Tá sem som, hein? Deixa eu acrescentar um negócio para você. Ah. Muita gente confunde, né, isso aí que você está falando. Inferno, porque já traz na consciência o seguinte: inferno, diabo. Diabo, quente, labareda de fogo. Aquele negócio de Tom e Jerry que a gente via antigamente, né? O gatinho lá embaixo com o caldeirão e as almas caindo ali, ele cozinhando lá, todo mundo no calor do caramba. Essa é a analogia que se tem de inferno. Inferno é fogo, e aí cria-se a confusão de Geena com inferno, lugar do diabo, e toda essa questão aí faz uma mirabolância na cabeça da pessoa, a pessoa não consegue discernir o que cada coisa significa. Então, o inferno é região inferior. Essa palavra, inferno, ela não existe na Bíblia. Ela é uma palavra latina, né? Ela é uma palavra que ela entrou na Bíblia quando houve a tradução da Vulgata Latina. Ela entrou ali, o inferno, infernos, né? A palavra não existe no grego e não existe no hebraico. Então, quando você olha a palavra inferno, e muitas vezes também está escrito abismo, sepultura, você vai ver a palavra Hades ou Sheol. Isso aí fala do mundo dos mortos, das regiões inferiores da Terra. Agora, o Geena não tem nada a ver com isso aí. A palavra Geena, ela vem da expressão Vale dos Filhos de Inom, que no hebraico é Ginon, no grego é Ginon, Vale dos Filhos de Ginon, Ginon Geena. O que acontecia ali? O Vale dos Filhos de Ginon era onde os sacerdotes da época cultuavam Moloque. É onde eles pegavam aquele deus, eles faziam a escultura do deus de bronze, uma estátua de bronze, a mão encandecia de fogo e eles colocavam fetos, crianças recém-nascidas, prometidas na mão de Moloque. E aí eles batiam o tambor com força, a criança começava a torrar, a ser queimada viva na mão daquela estátua. E aí eles batiam os atabaques mais alto ainda para as pessoas não escutarem o grito de
o grito de dor, né, de desespero da criança que está sendo queimada viva ali na mão daquela estátua incandescente. E ali, aquele lugar, era um lugar que Deus abominava, porque tinha sacerdote levita ali, cultuando Moloque, no Vale dos Filhos de Inom. E aí, na época de Jesus, antes disso, aliás, Deus, quando ele acabou com aquele ritual ali, ele fez aquele lugar um lugar cheio de enxofre, que virou o aterro sanitário de Jerusalém, na época de Jesus. O Vale dos Filhos de Inom, o Geena, era todo rico em enxofre. E ali eles usavam como aterro sanitário um lugar que não servia para nada, era na área externa da cidade, era um lugar onde era um aterro sanitário, eles colocavam lixo. Entendeu? Então, aí esse lugar, Vale dos Filhos de Ginom, virou o nome Geena, que é o lugar aonde vai ser colocados os inimigos de Deus. Entendeu? Entendeu qual é a história do Geena? Não tem nada a ver com Hades e Sheol, cara. Não tem nada a ver. E é bom a gente só, saber essas histórias para poder botar os pingos nos is e não confundir mais. E era só isso que eu queria falar. É muito bom isso, não sabia não. Esse acréscimo seu aí. Muito bom. Então, o que a gente viu então, né? A explicação que é do Geena. Então, quando você vê lá o Sheol, Hades, mundo dos mortos, Keber, Tapos, sepultura ou tumba, né? O que a gente vê, aí vai ficar bem mais claro, né? Quem tem tem que ter a Bíblia lá com esses troncos lá para você conseguir ver e entender melhor o texto, né? A gente vai ver aqui, ó, 2 Pedro 2, verso 4. Ora, se Deus não poupou os anjos quando pecaram, antes, precipitando-os no inferno, os entregou ao abismo de trevas, reservando-os para o juízo. Então, se a gente clicar aqui na palavrinha inferno, que eu marquei em azul aqui, ó, vai estar lá, ó, Tártaro. Então, aqui a gente vai ver a tradução correta seria Tártaro, né? Então, os anjos estão lá presos, lá como o irmão tinha perguntado ali, né? Lá em Judas 1, verso 6. E há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Eles têm guardado sobre trevas, né, lá em algemas eternas para o juízo do grande dia. Então, eles estão lá guardando o juízo, né, do grande dia. 1 Pedro 3, 18, verso 22. Pois também Cristo morreu. Esse texto que eu acabei acrescentando depois, ele não vai ter ligação aqui com ela. Acabei acrescentando, eu lembrei na hora aqui que podia pôr esse texto, depois a gente dá um olhada nele. Eu vou ler, mas ele vai falar, não vai estar ligado com o assunto aqui, né? 1 Pedro 3, 18, 22. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, os justos pelos injustos, para conduzir-vos a Deus. Morto sim na carne, mas vivificado no espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais no outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, no qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvos através da água, ao qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não sendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus, por meio da ressurreição de Jesus Cristo, ao qual, depois de ir ao céu, estar à destra de Deus, ficando-lhe subordinados anjos e potestades e poderes. O que a gente vai ver que lá Jesus, nesse texto, ele mostra lá que Jesus, quando ele morreu, ele foi lá ao Hades e se apresentou, né? Foi lá e falou: eu sou o Filho de Deus, né? E um dia vocês vão sair daqui e cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Isso a gente linkando com outros textos, né? Cada um vai ser julgado conforme as suas obras. Ele falou e se apresentou, né? É isso que eu entendo aqui. Alguns falam que foi pregar arrependimento lá, mas não faz sentido, né, essa mensagem. Aqui a gente vai ver essa questão de Jesus, em Atos, aqui ele vai pregar mais sobre Jesus, né, sobre a palavra, Davi pré-anunciando ali que Jesus ficaria esse tempo morto e que ele não veria a corrupção no corpo dele. Aqui vemos que o próprio Cristo, após a sua morte, esteve 3 dias e 3 noites no centro da terra, conforme profetizado por ele.
Está lá em Atos. Pastor Klaus, falar? Pode falar aí. Achei interessante esse comentário que o irmão fez agora aí de Pedro, e levando um pouco para o começo da ministração, é que joga por terra aquela teologia, né, do sono da alma, né? Porque a gente vê ali interação entre as almas e vê Cristo interagindo também com elas, né? Quando ele desce, né, até o Hades, né? Aí então a gente vê essa interação. Então aí também a gente vê cair por terra essa heresia do sono da alma, de que aqueles que morreram neste momento estão dormindo e aguardando apenas o juízo ou o arrebatamento. É interessante a gente... Cláudio, Oi. tem mais textos. Isaías 14 fala também, quando o diabo está descendo para o mundo dos mortos, as almas estão reconhecendo. Isso. Também tem. Então, a gente vê aqui esses paralelos, né? Que já vai derrubando e quebrando essas heresias, jogando tudo por terra, né? E é maravilhoso isso aí. Muito bem. Verdade mesmo. O irmão Ricardo tinha levantado a mão? Não? Então vamos ler esse texto aqui que fala dessa pré-anunciado que Jesus faria isso, né? Então lá, Atos 2, ali é depois do Pentecoste, né? Homens israelitas, escutai estas palavras a Jesus Nazareno, homem aprovado por Deus entre vós com maravilhas, prodígios e sinais que Deus por ele fez no meio de vós, como vós mesmos bem sabeis. A este que vos foi entregue pelo determinado conselho e presciência de Deus. Prendestes, crucificastes e matastes pelas mãos de injustos, ao qual Deus ressuscitou, solta as ânsias da morte, pois não era possível que fosse retido por ela. Então, é como se o inferno, a expressão que ele disse, é como se o inferno tivesse ânsia por conter ali o nosso Senhor Jesus ali no Hades ali, né? Porque dele disse Davi, sempre via diante de mim o Senhor, porque esta é a minha direita, porque está à minha direita, para que eu não seja comovido. Por isso se alegrou o meu coração e a minha língua exultou, e ainda a minha carne há de repousar em esperança. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Então aqui a gente vai ver que Pedro está pregando ali, falando que Davi falou isso, mas ele não falava de si mesmo. Porque a gente vê que Davi, aqui no texto, na sequência que eu vou dar uma resumida, no próprio texto ele vai falar assim, que Davi está aqui com a gente sabe onde está a sepultura dele. Mas ele estava, como profeta, ele estava anunciando sobre Cristo, né, que o corpo dele não veria a corrupção, que a alma dele não ficaria no inferno. E a gente precisa entender o conceito. Por que as pessoas estão lá no Hades? Por que elas estão lá no mundo dos mortos? Tudo começou a partir do pecado de Adão e Eva. Então, Deus disse lá, se vocês comerem de todas essas árvores, vocês podem comer. Mas se vocês comerem da árvore do meio do jardim, certamente morrerás. Então, através da desobediência, que é o pecado, entrou a morte. Então, todos estão lá por causa do pecado. Agora, Cristo, sem pecado, foi morto. Como pode, então, a morte segurar ele? Não tem como. Porque a algema do pecado, a algema da morte é o pecado. Agora, se você não tem pecado, então, você não tem como ficar lá. Essas são leis que o próprio Senhor estabeleceu, né? Então, não tem como ficar lá sem ter pecado. E aí entra a questão do perdão de pecados. Então, quando Jesus vem e perdoa os nossos pecados, a gente consegue alcançar o mesmo benefício, né? De não permanecer morto, através da remissão de pecados. Aqui ele mostra isso aqui, né, nesse texto. Aqui eu falei lá sobre a questão da desobediência de Adão e Eva, está lá em Gênesis 2,16. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comerdes, certamente morrerás. Então, toda a consequência do homem estar lá morto é por causa dessa desobediência em que entrou o pecado, né? A gente vai ver
mais textos falando sobre essa questão do pecado. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Por Cristo Jesus, nosso Senhor. Através de Cristo, nós alcançamos esse dom gratuito, na vida eterna. Atos 2, 27. O poder da morte é o pecado. E Cristo morreu sem pecado. Por isso, a morte não tinha poder sobre ele. E não podia retê-lo. Então, a morte ela não tinha como manter, né, Nosso Senhor lá. Mateus 12, 38 a 40. Então, alguns dos escribas e dos fariseus tomavam a palavra, dizendo: Mestre, quiséramos da tua parte algum sinal. Mas ele lhe respondeu e disse: uma geração má e adúltera pede um sinal, porém não lhe será dada outro sinal, senão o sinal do profeta Jonas. Pois como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre da baleia, assim estará o Filho do Homem 3 dias e 3 noites no seio da terra. Então, mostrando novamente a questão do Sheol, e que Jesus ia ficar lá no Sheol, e lá é o mundo dos mortos, onde ele se apresentou, como a gente viu lá no texto anterior. Ele se apresentou para os espíritos em prisão lá, se anunciou como Filho de Deus, que ele tem autoridade, né, ele alcançou todas as coisas, e que ele ia sair de lá. Ali em Jonas 2, verso 1 e 2. Então Jonas, no ventre do peixe, orou ao Senhor e disse: minha alma na angústia clamei ao Senhor, ele me respondeu, e do ventre do abismo gritei, e tu ouvistes a minha voz. E aqui a gente vai ver que essa questão do abismo está mal traduzida também. A gente vai ver que esse abismo é referente a Sheol, então que é o mundo dos mortos. Então a gente vai ver aqui, Jonas morreu e lá ele gritou e Deus ressuscitou ele também, né? Ele ficou 3 dias e 3 noites, assim como nosso Senhor Jesus ficou também. E esse é o sinal que Jesus daria, e ele ficou, né? 3 dias e 3 noites. Essa é uma outra revelação, não sei se os irmãos conhecem, sobre a ressurreição do nosso Senhor Jesus. A gente vai ver que o que é ensinado é que ele morreu na sexta-feira, aí vem sábado e domingo, não dá um dia e meio que ele fica lá no mundo dos mortos, né? Existe uma revelação nesse que vai mostrar que ele morreu na quarta-feira. Isso a gente somando com as festas, somando com outros pontos, quando o cordeiro era sacrificado, né? Então a gente vai ver que a morte do nosso Senhor Jesus aconteceu na quarta-feira à tarde, então ele foi ressuscitar após as 6 horas, que era o início do domingo, né? As primícias, na virada do dia. Alguém levantou a mão? Não? Oi, irmão. Ô, pastor Grace. Oi, pode falar. Foi justamente falar sobre isso aí, da morte e ressurreição de Cristo, que eu fui expulso do púlpito da igreja. Quando eu falei para os irmãos doído, né? contar no dedo, a gente dá risada, mas é doído, né? quando eu convidei os irmãos para contar no dedo, para poder ver se dava 3 dias e 3 noites mesmo que Cristo tinha morrido na sexta, sabe? Eu estava no domingo. Aí eu... Mas amém. Foi só lembrei disso aí que o senhor falou aí, desculpa. Não, mas é assim mesmo. Faz parte da caminhada. Continuando, então. O próprio texto afirma que Jesus... Alguém queria falar? Tem alguma coisa? Não? O próprio texto afirma que Jesus não subiu aos céus logo após a sua morte, e sim, ele desceu ao inferno, e lá ficou por 3 dias e 3 noites, né? Então, ele desceu, não subiu, né? Aí tem até aquela questão do ladrão da cruz, que dizem, né? Que Jesus disse para ele que hoje mesmo estarás comigo no paraíso, da intenção, eles creem que ele foi para o céu, né? Na verdade, ele foi junto, só que ele foi para o seio de Abraão, que é o paraíso, né? Efésios 4, 7 ao verso 10. E a graça foi concedida a cada um de nós segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz: quando ele subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. O que seria essa expressão? Levou cativo o cativeiro. Quem é o cativeiro? O cativeiro é o Hades, né? Onde está lá, estão presos. E ele levou cativo o cativeiro. Então, o próprio texto diz, né? Ele levou cativo, ele saiu com autoridade para de lá ele tirar as pessoas. Quando ele voltar, ele vai ressuscitar a igreja, vai esvaziar ali o paraíso, e para isso ele tem autoridade para trazer a vida, né, à igreja. Então ele tem, e outros textos vai falar que ele tem a chave,
né, da morte e do inferno. Então ele levou cativo o cativeiro, então ele tem autoridade sobre aquele lugar. Aí continua no texto. Ora, o que quer dizer subiu, se não também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Salmos 68, 18. Subiste das alturas, levastes cativo o cativeiro, que é uma pré-anunciação do que ele fez. Né? Recebestes homens por dádivas, até mesmo rebeldes, para que o Senhor Deus habite no meio deles. Então aqui a gente vê os Salmos anunciando já o que ele faria, levar cativo o cativeiro. Aqui a gente vê Efésios somando com Salmos 68. Né? Pode falar, irmão. Desculpa, abençoado, desculpa, Não, mas tá bom, a gente deixa assim mesmo. A gente vai vendo a própria palavra, né, nos ajudando a derrubar tudo quanto a heresia por terra, né? Quando a gente pega e começa a ler ela de forma correta. A gente viu, você viu, falou aí da parte aí, levou o cativo o cativeiro, e durante muito tempo, até eu mesmo, no tempo de ignorância, ensinei que esse cativeiro que Jesus levou foi as almas que ele tirou lá do seio de Abraão e levou para o céu, né? Enquanto, na verdade, não é nada disso que o Deus está dizendo, né? Então, assim, por isso que é maravilhoso hoje, com os olhos iluminados, poder estar lendo isso aqui e partilhando desse pão maravilhoso da forma correta. Para mim é maravilhoso, porque, igual eu falei para os irmãos que no começo, durante 21 anos, eu fiquei preso numa cegueira espiritual, onde nesses 21 anos eu não avancei o tanto que, para a glória do Senhor Jesus Cristo, eu tenho avançado junto com os irmãos nesses últimos anos agora, né? Entre 2022 e 2023 agora, indo para 2024. Então, para mim é maravilhoso hoje poder olhar para esse texto e ver que, na verdade, a morte não conteve o nosso Senhor Jesus, e ele levou a autoridade para poder ressuscitar aqueles que estão presos lá e dar a eles novo corpo, assim como ele recebeu também um corpo glorificado, né? Levou o cativeiro da morte. Isso é tremendo mesmo, né? Entender essas coisas é maravilhoso. Mas, Gisete, ó. Não, e tem até uma historinha acerca disso, né? De como que foi essa suposta limpeza do Sheol, né? Como alguns creem, né? É um livro apócrifo, eu esqueci agora o nome, né? Que a história, isso para mim também é novo, né? Eu não sabia a origem disso. Que é uma história onde Adão, ele chama as pessoas, se unem em Cristo Jesus, agarrem Jesus, aí Adão estica o braço, e aí um segura o braço do outro, aí faz aquela corrente enorme, aí Cristo começa, sabe, puxar os homens de lá do chão, um por um, né, através de Adão, ou seja, aquela corrente, ou seja, é uma historinha, né, que foi inventada, criada, e você vê uma história assim absurda, ridícula, né, infantil. Mas existe, sim, esse livro que, sabe, narra essa história, né? Eu esqueci o nome agora do livro apócrifo. Enfim, é só isso que eu ia falar. As heresias lançam bem rápido. Origem católica, né? Origem católica romana. E a gente, sabe, durante muito tempo, né? A gente herdou realmente esse óculos de Roma, né? Sem a gente saber, né? Quantas coisas hoje... Graças a Deus, né? Eu louvo a Deus porque meus olhos foram abertos, mas eu também estive, sabe, no engano, né? Criei várias coisas que hoje eu sei de onde veio o engano, a mentira, né? Mas graças a Deus, né, irmãos, que Deus ele tem aberto os nossos olhos usando os servos dele, né? O corpo. Amém. Amém. Bom, Marcos? Então, irmãos, eu achei oportuno, né? Já que estamos tratando esse tema, me veio um texto, né? E é uma corrente. Existem muitas interpretações, né? Esse texto, que é o texto de 1 Pedro 3,19, né? Pela qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, aos quais em outro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava para a arca, no qual poucas, isto é, 8 almas foram salvas pela água.
Então, eu queria entender, no caso, né, qual o entendimento dos irmãos, né, com relação a esse texto, com base nessa visão, né? Se os irmãos têm essa, porque assim, no meu entender, né, a linha mais difundida, né, principalmente, eu creio que isso veio do catolicismo, né? Inclusive, os irmãos sabem aquele filme Paixão de Cristo, né? Eles estão querendo fazer uma sequência, né? Que é o Ressurreição, né? Cujo a ideia é focar nisso, né? É na ida de Jesus ao inferno, né? Para poder, enfim, a representação desse texto. Eu queria saber se o entendimento dos irmãos, né? Se os irmãos compreendem esse texto de uma maneira literal, né? Como está dizendo, né? Porque assim, a gente sabe que o morto, a pessoa está no Sheol, né? Esse proclamou aqui no original esse pregou aqui, na verdade, no original aqui é proclamar, né? Proclamou, né? Então, qual seria o entendimento aí dos irmãos em relação a esse texto, né? Com base nesse assunto, né? Só uma dúvida minha. Pastor Pedro, quer falar? Então, é o seguinte. Quem foi o primeiro pregador do evangelho? Adão. Adão pregou o evangelho. É que o evangelho que a gente está acostumado do Novo Testamento a ouvir, a pregação, é um evangelho cristocêntrico. O Cristo está ali, né? Só que no Antigo Testamento, em sua pré-existência, como a palavra de Deus, o anjo do Senhor, ele se fazia presente na virada do dia, quando ele estava com Adão e com Eva, né? Antes do pecado. Ele se fazia presente. Ele se fazia presente, falando coisas para Adão, falando coisas para Eva, e essas coisas foram sendo perpetuadas de geração a geração. Quando Deus ele falou, sede fecundo, enchei toda a terra, sujeitai os seus filhos ao Pai, a Deus, e dominai os animais. Na palavra lá, sujeitar, não aparece os filhos, mas ele está dizendo que é para encher toda a terra, ser de fecundo encher a terra, e sujeitar. Sujeitar quem? Os filhos. Acabou de estar enchendo a terra com seus filhos, com a sua descendência. E sujeitar eles a Deus. Sujeitá-los a Deus é através da pregação da palavra. E Adão fez isso, mesmo depois de ter pecado. Ele continuou fazendo. Tanto é que depois veio Caim, veio Abel. Abel deu testemunho. Abel deu testemunho de que era um homem bom, um homem temente a Deus. Não existia lei, mas eles já exerciam a lei, né? Faziam sacrifícios, davam a melhor parte com o coração grato, um coração disposto a agradar e a fazer a vontade de Deus. Então, todas essas coisas foram perpetuando até os dias de Noé. Quando Noé recebeu a incumbência de fazer a arca, Deus estava mostrando um plano através de sombra, um plano de salvação. Todo mundo está de acordo comigo aqui? Tanto é que Deus ia derramar sua ira sobre o primeiro mundo e a arca seria a forma com que eles fugiriam, seriam libertos da ira de Deus. Aquela arca tem toda uma tipologia do Filho de Deus, toda uma tipologia de Jesus. A forma como ela foi feita, betume, e tudo mais, a palavra betume, agora no hebraico, eu não me lembro, se o Ricardo puder olhar aí, no hebraico, a palavra betume, ela tem um significado de redenção, ou de alguma coisa a ver com o sacrifício de Jesus, eu não me lembro agora o significado, está me faltando na memória aqui, mas a palavra betume, que foi revestida a arca, a madeira da arca, ela tem um significado ali de redenção, de proteção, de alguma coisa assim. Como se fosse o sangue, né, no umbral da porta, uma coisa nesse sentido. Preço de uma vida. Aqui, ó, a palavrinha aqui, ó. Preço de uma vida, resgate, suborno. Essa é copper. Então, tá vendo? Então, resgate. Então, você está vendo que ali, através daquela arca, Deus estava mostrando tipologicamente, através da pessoa de Noé, a pregação do evangelho e uma forma de salvação. E aí, pela fé, ele teria que acreditar
que o mundo ia ser tomado de água, numa proporção que nunca tinha havido na face da Terra até aquele momento. Ele teria que crer naquilo, teria que crer naquela voz, teria que edificar aquela arca, anunciar aquele plano de salvação para as nações que estavam rodeando ele, que são esses que estão em prisão nos dias de Noé, ao qual Deus aguardava com longanimidade até a construção da arca. Tudo que Noé anunciou da sua boca enquanto construía aquela arca, e aquele povo não levava em conta nada. É por isso que Jesus fala que os dias do Senhor, os dias da volta dele, será como nos dias de Noé. As testemunhas vão estar pregando o evangelho, anunciando a salvação, anunciando a redenção para se fugir da ira de Deus, e o povo vai estar se casando e se dando em casamento, assim como nos dias de Noé. É um Ctrl-V, um Ctrl-C, é igual, está repetindo tudo. É o mesmo contexto em épocas diferentes. Deus vai acabar com esse mundo novamente, como ele acabou com o primeiro em água. Só que agora é pelo fogo. Agora Deus vai acabar com esse sistema desse mundo para começar o mundo vindouro. Então, Noé anunciou essas coisas. Só que Jesus não tinha se feito em carne, não era Jesus, era o Logos, a palavra, ele estava em espírito, numa pré-existência, antes de ser homem, Jesus Cristo homem, e Noé estava anunciando aquilo que ele tinha recebido do Logos, anunciando o plano de redenção, tipologicamente, em figura, mas era um plano de redenção. Era um plano de redenção cheio de mensagens ali, que mais na frente nós entenderíamos, mas era um plano de redenção, porque tinha que entrar na arca que ia acabar o mundo de água. Ou quem cresce estaria lá. Como todo mundo não creu, a não ser 8 pessoas, só que creram, o resto morreu. Jesus Cristo, quando ele morreu e ressuscitou, e ele foi lá no mundo dos mortos, ele desceu para falar com esses do primeiro mundo, do período pré-diluviano. Ele foi falar com esses que morreram não crendo na palavra da pregação do evangelho da boca de Noé. Ele foi lá e falou: se lembra daquela arca? Se lembra do plano de redenção que o meu servo Noé anunciou? Pois bem, o cumprimento dessa história toda é na minha pessoa. Eu, Jesus, o Filho de Deus. Eu sou o Filho de Deus. O plano de redenção que ele anunciou é na minha pessoa que se cumpre. Eu estou vindo aqui proclamar isso para vocês que estão em prisão. É isso que Jesus Cristo foi falar. Para aqueles homens, quando eles ressuscitarem, eles saberem que foi anunciado o evangelho para eles, pela boca de Noé, e foi confirmado na pessoa de Jesus Cristo, em alma, mas lá no mundo dos mortos. E aí, eles têm que entender que Deus teria um filho, e que o filho tinha toda a autoridade no céu, na terra e debaixo da terra. Eles tinham que entender isso. E aí é onde se cumpre que todo joelho, no céu, na terra, debaixo da terra, vai se dobrar na autoridade do nome de Jesus. É para isso que ele foi falar: eu sou o Filho de Deus, o plano é em mim, é através de mim, e eu sou o rei de toda a terra. Tudo foi conferido a mim, no céu, na terra e aqui, embaixo, onde vocês estão presos, nesse mundo, por isso que estão aprisionados. O mundo dos mortos é um cativeiro, ao qual Jesus levou a chave cativa com ele. Levou cativo o cativeiro. A chave da região estava com ele. A autoridade sobre a região ele levou. Então, ele é o único que entra e sai, é o único que dá ordem para sair e para entrar. É ele. Então, é isso que o texto está dizendo ali, para o irmão que perguntou aí. Tá bom, meu irmão? É isso aí. Glória a Deus. Desculpa, gente, acabou de... Deu um blackout aqui, não sei. Me perdoe. Então, foi eu que perguntei, né? Tá tudo escuro aqui, eu tô no escuro. Mas... Desculpa, irmão, eu perdi o foco aqui. Tá acontecendo alguma coisa aqui. Podem continuar. Eu vou ver aqui o que tá acontecendo. A gente está te ouvindo, cara. Se você quiser falar a tua dúvida aí, não tem problema não. Não precisa ver, não. Só ouvir, tá bom. Acho que não ouviu, não. Então manda bala, pastor Grace. É porque eu vou ter que... Tá faltando energia. Pode continuar. Oi?
Posso só falar alguma coisinha legal aqui? De Isaías 22, que quando Jesus se identifica, né, como tendo a chave de Davi, a gente conecta com Isaías 22, onde tem Sebna e Eliaquim. E interessante que Sebna, ele foi repreendido porque ele estava atuando num lugar alto acerca de uma sepultura. E aí vai relacionar o que? A chave de Davi, que é capaz de abrir até mesmo as portas do Hades, mundo dos mortos. Por isso que essa história de Sebna e Eliaquim é tão importante de entender acerca do mundo dos mortos. Daí nós vamos conectando todas essas outras passagens que já foram lidas aqui. Uhum. Eu fiz um vídeo aí há pouco tempo, cara, falando sobre... Eu fiz, já é antigo, eu só reeditei ele. Sobre Sebna, Eliaquim e a chave de Davi. Tá lá no canal para quem quiser ver. Aquilo ali é um recado de Deus falando sobre o Filho de Deus, sobre Jesus e sobre o diabo. A pessoa de Sebna e Eliaquim, Jesus na pessoa de Eliaquim. Depois vocês dão uma conferida lá, se vocês quiserem. É muito bom esse vídeo. Amém. Muito bom, hein? Continuando, aqui Apocalipse 1, 17 a 19, a gente vai ver que o próprio texto falando que dá chave, né? O texto diz assim: eu, quando vi, caí a seus pés como morto, e ele pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me: não temas, eu sou o primeiro e o último, o que vivo, e o que vivo fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre. Amém. Eu tenho a chave da morte e do inferno. Aqui está o cativo, o cativeiro, né? Ele tem a chave da morte e do inferno. Escreve essas coisas que tens visto, e as que são, e as que depois dessas coisas hão de acontecer. Então a gente vai ver que a chave é a autoridade, né? Como os irmãos já falaram. E glória a Deus. Aqui em Hebreus 2, 13 e 16. E outra vez, porei nele a minha confiança. E outra vez, eis-me aqui. Eis-me aqui a mim. E os filhos que Deus me deu. E visto como os filhos participam da carne e do sangue, também ele participou das mesmas coisas, para que pela morte aniquilasse o império da morte, isto é, o diabo, e livraste todos os que com medo da morte estavam por toda a vida sujeitos à servidão, porque na verdade ele não tomou a anjos, mas tomou a descendência de Abraão. Aqui o império da morte, né? O texto dizendo, aqui o texto diz: até então o detentor do poder da morte era o diabo, agora Cristo, nosso Salvador, é ele quem tem autoridade sobre o mundo dos mortos. Aí, continuando, Apocalipse 6, versos 9 e 10. E havendo aberto o quinto selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos, por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E clamavam com grande voz, dizendo: até quando, ó verdadeiro santo, dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então, o que a gente vê, eles estão clamando lá do mundo dos mortos, clamando ao Senhor: até quando, Senhor? O Senhor não vai vingar o nosso sangue? Então, que a gente vê eles clamando ali, né? Salmo 79, se alguém quiser acrescentar alguma coisa, pode ficar à vontade. Salmo 79. Essa questão das almas debaixo do altar, tem pessoas que vão falar que é no céu, né? Porque tá falando do altar de Deus, mas aí vai fazer um link com a questão do tabernáculo, que lá tinha os dois altares, o altar de bronze, que era do sacrifício, que ficava ali no átrio, e em Apocalipse vai ter o altar de ouro também, que representa o altar do incenso, né? Aí nessa parte se refere ao altar de bronze, que é o altar do sacrifício. E as almas debaixo do altar significa embaixo da terra. É que a gente entendendo todo o contexto não tem como ser em outro lugar, né? Aí, não tendo esse entendimento, as pessoas têm que achar uma explicação e acabar colocando mais coisas, né? Mas não tem outro lugar a não ser o mundo dos mortos para essas pessoas estarem. E aí fica tudo conectado, né? Aí, continuando. Salmo 79, 9 a 13 versos. Ajuda-nos, ó Deus, da nossa salvação,
pela glória do teu nome, e livra-nos, e perdoa os nossos pecados por amor do teu nome. Porque diriam os gentios, onde está o seu Deus? Seja ele conhecido entre os gentios, à nossa vista pela vingança do sangue dos teus servos, que foi derramado. Venha perante a tua face o gemido dos presos, segundo a grandeza do teu braço, preservas aqueles que estão sentenciados à morte, e torna os nossos vizinhos no seu regaço 7 vezes tanto a injúria o qual te injuriaram. Senhor, assim nós, o teu povo, e as ovelhas do teu pasto, te louvaremos eternamente, de geração em geração, e cantaremos teus louvores. A gente vê o salmista aqui, ele clamando aqui por justiça, né, também do sangue daqueles que foram derramados. Assim como no texto anterior a gente vê as próprias almas ali clamando, aqui a gente vê o salmista trazendo esse clamor também de justiça. Hebreus 11, 4. Pela fé Abel ofereceu a Deus maior sacrifício que Caim, pelo qual alcançou o testemunho que era justo, dando Deus testemunho de seus dons. E por ela, depois de morto, ainda fala. Então a gente vai ver que o sangue de Caim ainda clama, né? Assim como clama aquelas pessoas ali que foram mortos, né, debaixo do altar, as almas que foram mortas, em Apocalipse, aqui a gente vai ver que o sangue de Caim ainda clama. A gente vai ver que existe um mistério nessa questão do sangue. A gente vai ver ali em Atos que foi proibido para os gentios, né? Fizeram um concílio ali e determinaram que não se comesse sangue, nem carne de animal sufocado, que também, quando você sufoca o animal, o sangue permanece dentro dele. Então, ele tem essa questão do sangue, né? E a gente vai ver que o sangue, o próprio texto diz em Atos que o sangue é a vida, né? A gente vai ver que, olha só o que o sangue simboliza. Quando a gente faz a ceia e a gente bebe do sangue, o que isso representa? A vida está no sangue. Então, quando a gente toma ali o vinho, né, e o pão, então a gente tem um simbolismo de que nós estamos bebendo a vida, né? Por isso que nós vamos viver eternamente, porque a vida está em nós, a vida está no sangue. Né? Então tem essa questão do sangue, assim, que é bem profunda, né, de se entender. Não sei se o irmão tem mais algum acréscimo, mas que eu entendo da questão do sangue. O ato mais puro que a gente vê ali na questão do sangue é na participação da ceia, onde a gente faz memória do sangue derramado, e ali a gente, um ato memorial, né, mas com certeza isso no espiritual ele confirma, né, a questão da unidade do corpo, dos irmãos, a unidade entre os irmãos, e que a vida está na igreja através do sangue, né, que também representada no espírito também. Lucas 23, a gente já vai chegar, já estamos terminando já. Lucas 23, 42, 43. Então disse Jesus: lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Isso que ele está falando lá pro ladrão que está crucificado com ele, né? E Jesus lhe respondeu: eu lhe garanto que hoje você estará comigo no paraíso. Então, como a gente já viu, Jesus ele não subiu ao céu, ele desceu. Assim também esse ladrão, ele desceu junto com o nosso Senhor, né? E eles se encontraram e se cumpriu o que Jesus disse ali. Apocalipse 2:7. Quem tem ouvidos, ouça que o Espírito diz às igrejas: ao que vencer, dar-lhe-ei de comer da árvore da vida, que está no meio do paraíso de Deus. Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A gente vai ver que muitos pastores usam essa passagem para dizer assim: nenhum mal vai acontecer na nossa igreja, né? Porque aqui o Senhor está nos protegendo. A gente vê que esse texto ele não está falando isso. Ele está falando que as portas do inferno, Jesus tem a chave. E quando ele voltar, ele vai abrir lá e vai tirar a sua igreja. Vai ressuscitar a igreja. É, né? Isso que o texto está dizendo. Não está dizendo que a sua igreja não vai ser atacada, né? A sua igreja física. Né? Irmão, me perdoa, irmão. Mas é porque eu lembrei de mim no passado aqui, irmão. Quantas vezes, irmão? Quantas vezes eu já peguei esse texto falando que... fazendo referência ao diabo e seus anjos, né? Que as portas do inferno que está falando aqui, as potestades, né? Os poderes do maligno, né?
Não vai prevalecer. Ai, Jesus do céu, só Jesus para ter misericórdia. E hoje a gente sabe que as portas do Hades, as prisões da morte, não vai ter poder sobre a vida dos eleitos, né? Daqueles que morreram para serem glorificados, né? A gente hoje, graças a Deus, sabemos disso. E eu dou glória a Deus por isso, viu? Obrigado, Jesus. Glória a Deus. Alguém mais quer falar? Muita gente, né, pastor, até hoje ministrando louvor, você vê isso até hoje, tá lá, sabe, ministrando louvor e fala uma dessas coisas, né? Ou seja, ainda essa ideia tá muito arraigada ainda, né? Que esse inferno é luta espiritual, batalha contra o diabo. Ai, ai. Estamos querendo fechar as portas da igreja aqui, irmãos. Vamos orar. Aí pega esse verso aqui, né? Você vê que uma coisa interessante é que você está falando as portas do Hades, né? O texto da leitura é essa, não prevalecerão contra a igreja, óbvio, é a ressurreição dos santos, é a primeira ressurreição, né? Está falando da primeira ressurreição ali. Então, e a gente tem que entender que quando a gente olha para o planeta Terra, para a Terra, ela é o tabernáculo, né? Ela é um tabernáculo. Deus criou a Terra, fundou a Terra tem fundamentos, e tudo que é tabernáculo tem fundamentos. A Terra foi fundada, ela tem fundamentos. E ele é um grande tabernáculo. Onde Deus habita hoje? Deus habita no céu, né? No Santo dos Santos, no céu. Lá no céu tem Santo dos Santos e tem santo lugar. Nem todos os anjos estão dentro da sala do trono, mas elas estão no céu. Então você consegue entender que é um tabernáculo a terra. Tem o Santo dos Santos, tem o santo lugar e tem o átrio externo, que é a Terra. O planeta Terra, aqui onde a gente está, é o átrio externo. É o pátio, né? O pátio externo. Então você vê que e debaixo da terra é debaixo do altar de sacrifício. Né? O altar de bronze é debaixo da terra. E todas essas regiões fazem parte do reino de Deus. O reino de Deus é no céu, na terra e debaixo da terra. Lá debaixo da terra é reino de Deus também. É um lugar que tem uma potestade, mas que quando acabar o tempo dessa potestade, da morte, que quando ela for lançada no Lago de Fogo e Enxofre, essa região vai para o Lago de Fogo e Enxofre e não vai ter mais ela. Entende? E o reino não vai ter mais esse lugar. Mas enquanto ele existe, ele está na terra, nas regiões inferiores da terra, e faz parte do reino. E Jesus ele foi lá para pegar a chave da morte. Porque aquela chave, que representa a chave de Davi, ela é uma chave que abre todos os compartimentos do reino. O que antigamente a realeza, os reis, davam a chave mestra, né? A chave mestra que abria todos os compartimentos na mão do mordomo, do servo fiel. Porque o mordomo administrava todo o reino do seu senhor. Aquela chave que tinha na mão do mordomo abria todos os compartimentos da casa, do reino, é uma chave mestra. Ela abria o quarto do rei, ela abria a tesouraria do rei, ela abria as dispensas do rei, ela abria a cozinha, ela abria a sala, abria todos os compartimentos do rei com aquela chave. Quem tinha só aquela chave mestra era o mordomo. Essa é a tipologia da chave de Davi. Quando Jesus toma, né, na pessoa de Eliaquim, lá de Isaías 22, a chave é colocada nos ombros dele, ele vira o servo fiel de Deus, o dono, o detentor da autoridade do reino do Pai, o administrador do reino do Pai. E aí ele tem autoridade no céu, na terra e debaixo da terra, porque foi dada a ele a chave de Davi. E a chave de Davi é uma chave... Por que o nome de Davi está ali? Porque o nome Davi está atrelado ao reino de Cristo. Davi vai reinar da onde? Jesus vai reinar da onde Davi reinou. E a chave do reino que foi de Davi vai agora passar para o verdadeiro Davi, para o verdadeiro rebento de Jessé, que é o Senhor Jesus. E essa chave que está com ele contém as promessas que Deus fez a Davi. Todas as promessas e todas as alianças que Deus fez com Davi estão relacionadas a reino eterno, ressurreição e glorificação. Pode ler nos Salmos, você vai ver. Todas as promessas, toda a aliança, tudo que Deus prometeu a Davi em forma de aliança e de promessa, está relacionada a essas 4 coisas que eu falei. Ressurreição, reino eterno, glorificação... Não, são 3. Isso aí que eu falei. Está tudo na chave de Davi e está falando de Jesus e do que ele vai possibilitar para a sua igreja. Então, por isso que ele tem a chave de Davi.
Porque tem a chave que, ressurreição, mundo dos mortos. Glorificação, só pode acontecer na ressurreição e na volta de Jesus. E reino eterno, só na pessoa de Jesus, para ele estabelecer primeiro o reino milenar e imortalizar a igreja. Então, tudo isso está na mão de Jesus. Está nos ombros de Jesus. E o que vencer vai receber a chave de Davi. As promessas feitas a Davi, que estão na mão de Jesus, quem vencer vai receber. Por isso que ele promete isso em Apocalipse para uma das 7 igrejas. Entendeu? É isso aí. Você tem que olhar a terra como um tabernáculo, como o reino de Deus. O reino é na terra. E a terra tem os seus compartimentos que aquela chave abre. A chave de Davi. Entendeu? É isso aí. Porão é o Hades. Oi? Porão do tabernáculo é o Hades. É o Hades. Onde fica a dispensa. Vai ficar o Sapricó, vai ficar lá, preso. Muito bom. Aí, continuando. 1 Coríntios 15, do 1 ao 57. Diz assim: eis que vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, e o que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir de incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir de imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado. E se não tem pecado, não tem mais cadeias, não tem mais como ficar preso. E a força do pecado é a lei. Aqui, só essa palavrinha lei que já dá para falar muita coisa aqui sobre a lei, que é o que o nosso Senhor Jesus ele fala para nós, que nós devemos morrer, né, nascer de novo. Aqui, então a lei já não tem mais poder sobre nós, porque a gente já não vive mais sobre a carne. Se a gente viver segundo a carne, então essa lei do pecado permanece em nós ainda, e nós estaremos mortos pelo pecado. Né? Agora, se nós negarmos a nós mesmos, a nossa vida, e vivemos agora, já como homens celestiais, como cristãos, já transformados, então a lei do pecado já não existe mais em nós. Então nós estamos mortos para aquilo que nos acusava, como diz em Romanos 7. Fala que, lá ele dá o exemplo do marido e da mulher, né? Então se a gente morreu para esse mundo, morreu para as paixões da carne, então a gente o pecado já não tem mais domínio sobre nós. Mas se tiver, aí nós seremos reprovados, como diz em Gálatas 5, né? As obras da carne, os frutos do Espírito. Nós precisamos ter em nós o fruto do Espírito, para que então este poder da ressurreição esteja em nós. E a gente não venha a ser achado reprovado. E é muito sério isso aqui, né? É onde vai acontecer o tropeço da galera, da maioria vai ser aqui, né? Essa questão da carne. Tá? Mas a graça de Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Então aqui ele fala, né? Onde está a sua morte, né? Jesus tem autoridade, então ele consegue ir lá e tira a igreja, aqui ele dá ordem, né? Primeiro os mortos serão ressuscitados, e serão transformados, e logo depois os vivos também serão transformados, e junto encontraremos o Senhor nos ares. Tudo isso vem somar com tudo aquilo que a gente já viu, né? 1 Tessalonicenses 4, 15 a 17. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos, para a vinda do Senhor, não precederemos que dormem. Então, existe uma ordem. Primeiro os mortos, depois os vivos. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. A gente sabe que a gente sobe e depois desce para vir para a batalha, né? Para as batalhas que vão surgir. A gente fez já um estudo completo falando sobre isso, usando lá os slides do pastor Igor lá, que ele montou lá, o pastor Pedro também fez. Ficou muito bom, né? Ficou bem fácil de a gente mapear os eventos ali. Uma outra hora a gente faz mais para... É bom para a gente gravar bem esse assunto, né? 1 Coríntios 15, 20 e 23.
Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. O que ele quer dizer aqui com as primícias do que dormem? A gente vê que essa questão do dormir é você estar no mundo dos mortos. Então, ele foi o primeiro a ser tirado de lá. E logo depois, o corpo dele vai sair de lá também. Né? As primícias, ele foi feito as primícias dos que dormem. Porque assim como na morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Porque assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um por sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aí entra a questão da chave e de tirar lá, né? Como a gente já tem dito. Aí João 39, 40, 44 e 54. E a vontade do Pai que me enviou é esta, que nenhum de todos aqueles que me deu se perca, mas que o ressuscite no último dia. Porquanto a vontade daquele que me enviou é esta, que todo aquele que vê o Filho e nele crê tenha a vida eterna, e eu ressuscite no último dia. E ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não trouxer. E eu ressuscitarei no último dia. E quem come a minha carne e bebe meu sangue tem a vida eterna, e eu ressuscitarei no último dia. No contexto, ele vai falar aqui sobre Lázaro, né? Sobre a ressurreição de Lázaro. Que é um dos primeiros que a gente viu lá, né? Pastor Cal, pode falar. Aí, você acabou de mostrar para nós ali um texto, né? Maravilhoso, esse de João que você mostrou por último aí, e já mostra o próprio Senhor Jesus falando que nós só vamos estar com ele quando ele nos ressuscitar no último dia, ou seja, agora não tem ninguém com ele. Agora não tem ninguém lá com ele. Então, respondendo a nossa irmã aí, que fez aquela pergunta no início, né? Não pode ter ninguém com Jesus agora, porque senão no céu entraria pecado. E no céu não entra pecado. Como Jesus não pecou, as portas do inferno não puderam conter ele lá. Então, por ele não ter pecado, ele ressuscitou. E foi e voltou para o lugar de onde ele havia saído. E agora e a gente está aguardando que isso se cumpra também em nós. Cristo foi o primeiro e nós seguiremos após, né? Só existe uma maneira de ir para o céu: ressurreto e glorificado, imortalizado. Não tem outra forma de ir. Não tem. O único nome imortalizado é Jesus Cristo. O único. Isso. E tem que ser também obediente até a morte. Isso aí. Obediência é a chave, né? Eu costumo dizer, né? Se a gente fosse resumir a Bíblia em uma palavra, é obediência. É o que o Senhor quer de nós, né? Obediência. Guarda os meus mandamentos e viverás. Aí, para a gente finalizar, eu vou falar um pouquinho agora sobre o Geena, que o pastor Pedro falou lá um pouquinho, sobre aquela região. E a gente vai ver que o Lago de Fogo, algum tempo atrás, eu estava meio confuso nessa questão do Lago de Fogo, né? Para mim era no abismo que seria esse Lago de Fogo. Mas a gente vai ver que esse Lago de Fogo, os textos mostram que será em Edom. O reino de Edom está aqui no mapinha aqui, ó. Aqui vários textos vão mostrar que o Lago de Fogo vai ser aqui e vai ser para todo sempre, né? Aqui, o primeiro texto que eu quero ler que vai falar sobre isso é Isaías 34. Diz assim: todo o exército dos céus se dissolverá, e os céus se enrolarão como um pergaminho. Então, quando a gente vê já esse pergaminho, já vai levar a gente já para o tempo do fim, já vai ver lá o céu se abrindo, né? Aparecendo ali, o pano azul sendo tirado, esse pergaminho. A gente vai ver ali a glória de Deus. Então, vai ser nesse momento que as coisas vão começar, então, a formar o que o texto vai dizer aqui, né? Então, o céu vai se desenrolar, todo o seu exército cairá, como cai a folha da vide e a folha da figueira. Porque a minha espada se embriagou nos céus, e eis que para exercer juízo, desce sobre Edom, e sobre o povo que destinei para a destruição. Então, Edom para o povo que destinei para a destruição. A gente vê que esse Edom, ele simboliza ali o povo desobediente, né? Então tem uma simbologia ali em Edom. Assim como Israel tem a simbologia ali da igreja, né? Dos descendentes que herdarão a promessa. Assim, Edom também o povo foi destinado para a destruição, né? A espada do Senhor está cheia de sangue, engrossada da gordura e do sangue dos cordeiros.
e de bodes, e de gordura de rins e de carneiros, porque o Senhor tem sacrifício em Bósra, e grande é a sua matança na terra de Edom. Então a gente vai ver que aqui, quando o Senhor Jesus ele desce, o céu se desenrola com um pergaminho, aí vai vir ali os 30 dias, que é o Batalha do Armagedon, né? Vai começar em Bósra ali, vai desenrolando ali as batalhas até chegar à última batalha lá. Os bois selvagens cairão com eles, e os novilhos e os touros, e a sua terra se embriagará de seu sangue, e o pó se tornará fértil como a gordura. Porque será o dia da vingança do Senhor, ano de retribuição pela causa de Sião. Aqui ele vai dizer agora: os ribeiros de Edom se transformarão em piche, e o seu pó em enxofre, e a sua terra se tornará piche ardente. Então vai começar a pegar fogo ali na terra de Edom. Nem de noite nem de dia se apagará. Subirá para sempre a sua fumaça, de geração em geração será assolada, para todo sempre ninguém passará por ela. Aqui a gente vai ver que existe ali para mim é algo assim que falta encaixar, sobre a Nova Jerusalém que vai descer, né? A gente não tem uma explicação para que esse Edom aqui, parece que fala para todo sempre, mas a gente vai ver que se a Nova Jerusalém descer em cima de Edom, entra esse conflito e a gente não consegue explicar para onde esse lago de fogo iria depois disso, né? Então existe esse talvez algum encaixe que falta ser feito ainda, né, para a gente ter esse, como é que eu posso dizer, esse buraco, né? A gente não consegue explicar isso, ou Deus deixou com si mesmo, né? Vamos ver, com o tempo Deus vai revelando, a gente vai ter mais acréscimo sobre isso ainda. Vai se transformar aqui num lago de fogo. Aí aqui em Malaquias diz assim, no verso 1 e 3, capítulo 1, 3 e 4. Porém, aborreci a Esaú, e fiz dos seus montes uma assolação, e dei a sua herança aos chacais do deserto. Se Edom diz, fomos destruídos, porém tornaremos a edificar as ruínas. Então diz o Senhor dos Exércitos, eles edificarão, mas eu destruirei, e Edom será chamada terra de perversidade, e de povo contra quem o Senhor está irado para sempre. Então a gente vê que é uma ira eterna, né? Aí aqui Apocalipse 14, 10 e 11. Vou passar mais rapidinho para a gente poder finalizar. Também esse beberá o vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura do cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre, diante dos santos e dos anjos e na presença do Cordeiro. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos e não tem descanso algum, nem de dia e nem de noite, os adoradores da besta e da sua imagem. E quem quer que receba a marca do seu nome. Então aqui ele está falando aqui que eu tenho essa imagenzinha aqui mostrando, né, um pouquinho. Jeremias 49, 17. Assim será Edom objeto de espanto. Todo aquele que passar por ele se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. Então, deixa eu ver. As nações vão subir e esse local aqui vai ser como um memorial, como o pastor Pedro já tinha mencionado, né? Isaías 66, 23 e 24. E será que de uma festa da lua nova a outra, e de um sábado a outro, virá toda a carne a adorar perante mim, diz o Senhor. Eles sairão e verão os cadáveres dos homens que prevaricaram contra mim, porque o seu verme nunca morrerá, e nem o seu fogo se apagará, e eles serão um horror para toda a carne. Então vai ser realmente ali um local onde Deus vai mostrar. E tem o evento do diabo sendo solto após o milênio, que ele vai, então, formar de novo ali, né, convencer as nações, e para isso esse memorial serve aí, para Deus já está orientando, mostrando para as nações que a desobediência de Deus, com a desobediência, o resultado é esse lago de fogo. Ainda assim, vai haver muitas nações que vão cair, né? Apocalipse 20, 10. O diabo, o sedutor deles, foi lançado para dentro do lago de fogo e enxofre, onde já se encontram não só a besta, como também o falso profeta, e serão atormentados de dia e noite pelos séculos dos séculos. Aqui é depois do milênio, aqui já é um outro evento que ainda precisa ser encaixado, como os irmãos sabem. Isso aí é depois do trono branco, cara. É depois do trono branco, né? Hora do trono branco, quando o diabo ele é colocado num lago de fogo e A Nova Jerusalém já tem que estar aqui já, né? Olha só, o detalhe do texto é o seguinte:
Ele está mostrando, se você ler o contexto, você vai ver que é o trono branco. Uhum. Você vai ler, vai ver que é o trono branco, que é o juízo final. Agora, o Satanás, os seus demônios e os anjos caídos estão sendo eliminados, aniquilados. E eles estão sendo lançados dentro do lago de fogo e enxofre, aonde já estavam a besta e o falso profeta, que foram colocados lá no início do milênio, no tribunal de Cristo. Nós estamos no tribunal trono branco, 1000 anos depois. Você vê que durou 1000 anos o lago de fogo e enxofre, e agora ele está recebendo dentro dele o diabo e os demônios. Como é que vai acabar o lago de fogo e enxofre? Se eles estão acabando de entrar nele. Está entendendo? E aí a informação diz que eles vão ficar lá pelos séculos dos séculos, queimando. E esses séculos dos séculos não pode ser dentro da cidade, porque dentro da cidade não tem contagem de tempo. Só pode ser fora. Está entendendo? Quando o céu e a terra se unem, vai se unir as duas formas de contar o tempo, o Cronos e o Kairos. O Kairos é dentro do muro da cidade, a eternidade é ali dentro. Fora tem a contagem de tempo, porque as nações elas vão viver. Agora, como é que é essa contagem de tempo? Não sei. Vai contar ano 1 da eternidade? Ano 2? Não sei. Não sei como é que é, cara. Mas vai ter contagem de tempo. Adão e Eva, vamos lá. Adão e Eva, quando eles estavam no estado eterno, antes do pecado, eles não estavam com o corpo glorificado, mas eles estavam, não tinha morte. Eles estavam num estado eterno. Todo mundo concorda comigo que eu estou falando? Ou está soando mal? Todo mundo concorda, né? Eles estavam em estado eterno porque a morte ainda não vigorava. Ela existia, mas não vigorava, porque não tinha entrado o pecado ainda. Então, eles viviam e não morriam. Tinha contagem de tempo? Sim ou não? Não tinha, cara? Sim, porque tinha tarde e manhã. Não tinha contagem de tempo? Tinha. Eles estavam em estado eterno? Estavam. Então, o que mantinha eles nesse estado eterno era o fato deles poderem se alimentar da árvore da vida. Isso aí. Então, eles tinham o estado eterno neles de não envelhecerem, não adoecerem e não morrerem, mas também tinha contagem de tempo. O estado corpóreo deles era eterno, mas ele tinha contagem de tempo que Deus ensinou a contar o tempo. Isso vai ser feito no final de novo. Essas informações é que a gente tem que meditar, porque essas informações estão na Bíblia. E o princípio explica o fim. O final vai ter que voltar, o início vai ter que voltar para o final. A restauração, o Éden vai ter que voltar. Tudo que Jesus está fazendo é tentar restaurar o Éden, a condição do Éden, para que Deus volte, na virada do dia, a ter com os homens. Então vai ter contagem de tempo lá fora. Mas dentro não. Por isso que os homens que não têm o nome escrito no livro, não tem o nome escrito, não tem o nome do Pai, não tem o nome, as nações não podem entrar, porque é outra dimensão dentro da Terra. Eles não podem entrar na eternidade. Eles não podem. Eles não são eternos. O estado é eterno, porque não tem morte, e porque eles se alimentam da folha da árvore da vida. Mas do muro para dentro, é só os glorificados. Eles não podem entrar, porque é outra dimensão, tá entendendo? É outra forma. Aí só entram os celestiais. Por isso que eles não podem entrar. Entendeu? Bom, deixa eu só fazer uma pergunta aqui rapidinho. Amém. Tá bom. É, A gente ia fazer um vídeo sobre isso, eu e Igor. Tá faltando a gente fazer esse vídeo ainda. Né? Porque ainda não tem todas as informações, mas essas que eu já passei para vocês, a gente tem a base bíblica para falar. Entendeu? E é só você... A resposta tem que estar no Éden. Lá é a maquete. Lá é o que Deus quis mostrar como vai ser o final. Entendeu? Bem. Aí continua. Pode falar. O irmão David tinha levantado a mão. Irmão David, irmão David. Os adoradores da besta vão ser jogados. Na hora que ele for falar, pode continuar, pastor Gleison. Os adoradores da besta vão ser jogados vivos. Então tá. Aí a gente viu o verso 10, né? Verso 13 e 14. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia. E foram julgados, cada um segundo as suas obras, e a morte e o inferno foram lançadas no lago de fogo. Essa é a segunda morte. Então, a morte e o inferno sendo lançada também
no Lago de Fogo, né? Aí, esse desenrolar, a gente vai descobrir mais para frente aí, né? Não vamos entrar mais. A gente fica a noite inteira aqui. Aí, de tudo que a gente viu, aqui tá o desenho aqui mostrado aqui, né? Então, a gente tem aqui o local do justo, o seio de Abraão, aqui o local de tormento, o Tártaro, onde os anjos ali estão aprisionados. Tudo isso aqui é o mundo dos mortos, né? Sheol no hebraico, Hades no grego. Acima é onde a gente está, né? E aqui o Lago de Fogo, Edom, onde como os textos mostram ali, né? O irmão David lá estava fazendo a pergunta e queria tirar uma dúvida e acabou que ele não conseguiu. Eu acho que ele quer falar daí. Pode falar aí. É uma pergunta boa, irmão. Só queria saber se os adoradores da besta vão ser jogados em corpos, em carne, no Lago de Fogo. E tá aí? Sim, eles vão ser lançados vivos lá no Lago de Fogo no início do milênio, né? Eles vão ser aprisionados, julgados e vão para lá vivos, né? Corpo e alma. E tem os que morreram e tem os que morreram durante a volta de Jesus, que vão ressuscitar na segunda ressurreição, também vão corpo e alma. Então, mas essa que era a minha dúvida, se eles vão ser jogados vivos, né? Tem que ser com o corpo e a alma por causa do pecado que eles cometeram com o corpo de carne e com osso. a alma.